Olá, começa agora mais um programa Alesp Conecta e no programa de hoje vamos receber o Rodrigo Nader, ele que é gerente de assistência social do CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. E nosso tema de hoje é os direitos infanto-juvenis. Recentemente, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, completou 30 anos. Vamos discutir um pouquinho sobre o ciclo de palestras que o CIEE apresentou e quais os avanços e desafios dessa legislação no momento atual. Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao Alesp Conecta. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês por abrir esse espaço para a gente discutir um tema muito importante para a sociedade e que merece aprofundamento. Perfeito. E para a gente iniciar, falar do direito da criança e do adolescente, é falar do ECA, né? Uma importante legislação, como eu disse, completou 30 anos, mas muita gente ainda não sabe como funciona esse estatuto. Então eu queria que você explicasse um pouquinho qual é o objetivo dele e quais foram as principais mudanças que ele trouxe, então, para os deveres e direitos da criança e do adolescente. Vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi regulamentado por uma lei federal, né, a Lei 8.069, em 90, e é o principal marco legal e regulatório dos direitos das crianças e do adolescente no país. No seu artigo 1º ele já traz uma definição muito importante, que é justamente a proteção integral à criança e ao adolescente. Ou seja, exclui qualquer possibilidade de discriminação dos brasileiros com menor de 18 anos, independente de sua condição de nascimento, situação familiar, idade, gênero, enfim, né? Livra a criança e adolescente de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência e opressão. O Estatuto, ainda é importante ressaltar que ele é um dever de todos, né, o cumprimento dele, da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, porque ele assegura direitos fundamentais para a criança e adolescente, inclusive alguns deles previstos na Constituição Federal. Tá? Então, se a gente relembrar aqui questões como saúde, alimentação, obviamente a própria vida, educação, esporte, lazer, profissionalização e o que a gente acaba lembrando mais do ECA, né? Questões envolvendo proteção ao trabalho, dignidade, liberdade e convivência familiar. Então, de uma forma ampla, o Estatuto ele prevê e reforça essa questão dos direitos que eu acabei de citar e a proteção integral à criança ou adolescente como sua principal marca. E, Rodrigo, para deixar claro para quem nos assiste, até que idade, então, é considerada criança, adolescente? Esse estatuto também prevê, né, essa classificação um pouco mais determinada, né? Determina melhor essa idade também. Exato, isso também já é previsto logo no início do Estatuto, no artigo 2º, né? Por Estatuto, considera-se criança a pessoa com até 12 anos incompletos, o adolescente de 12 a 18 anos, e algumas exceções que a própria lei traz, por exemplo, no Estatuto, que são considerados, né, adolescentes, vamos sempre dizer, excepcionalmente até os 21 anos de idade, principalmente naqueles casos do cumprimento, por exemplo, de medida socioeducativa. Tá? Então, de forma ampla, seria isso. Criança até os 12 e adolescente de 12 a 18. E, Rodrigo, como eu disse, o ECA completou recentemente 30 anos. Querendo ou não, é uma legislação muito nova, né? A gente pensa 3 décadas, Sim. É muita coisa, mas para essa área, para esse questionamento, questão do direito das crianças e adolescentes, é algo muito recente e muito novo. E antes do ECA, como que era feita a legislação, a proteção desses direitos? Quem cobria as crianças, né, e os adolescentes antes dessa legislação tão importante? É muito importante fazer esse paralelo, porque realmente o ECA foi um divisor de águas. Antes do ECA, existiam os chamados códigos de menores, né? Eles vigoraram aí desde a década de 20, né, 1927, até a sanção do ECA em 13 de julho de 90. Vamos contextualizar, por exemplo, meninos abandonados nas ruas, crianças negligenciadas pelas famílias e pelo Estado, meninas exploradas sexualmente, trabalho infantil. Esses casos de violações emblemáticos, até então, eram considerados como menores em situação irregular. Ou seja, eles eram objetos de intervenções geralmente repressivas pelos adultos e pelo próprio Estado, já que não eram considerados sujeitos de direitos. Então, esse é o grande divisor do ECA, né? A partir de 90, além da proteção integral, a criança ou adolescente passa a ser considerado como um sujeito de direitos.
Então, antes do ECA, nada do que nós abordamos nas perguntas anteriores eram vistos como leis e garantia de direitos para essa faixa etária. Então, é de suma importância as pessoas, a sociedade, enfim, entender e conhecer o ECA justamente por isso. E, Rodrigo, é importante dizer também que o ECA traz isso justamente porque a criança e o adolescente não conseguem prover a alimentação, a renda para se sustentar. Então, como você disse, isso é uma obrigação, um dever do governo, das famílias, né? Prover toda a garantia desses direitos, né? Então, é mais ou menos esse o paralelo também, é isso? Exatamente. Então, se a gente pensar aí como avanços do ECA, né, foi algo que você citou muito bem. O ECA ele traz, por exemplo, a ampliação do acesso das crianças e adolescentes às escolas, principalmente públicas, a diminuição da mortalidade infantil, reordenamento, por exemplo, do que a gente chamava de orfanato, que são os abrigos, a instituição de serviços de enfrentamento a maus tratos, abusos, exploração, trabalho infantil, criação dos conselhos tutelares, vara da infância e da juventude, muita gente não sabe disso, mas foi o ECA que instituiu. E claro, obrigações e responsabilizações dos familiares, da sociedade, dos poderes públicos, visando justamente essa proteção integral. É um pouco óbvio, né, e significativo que também muitas coisas do ECA ainda não foram implementadas, né? Muitas vezes a lei acaba sendo tratada como uma carta de intenções, mas é algo relativamente novo para uma legislação e para o nosso país. 30 anos é uma legislação nova, com muitos avanços, mas algumas questões ainda por caminhar. Você citou justamente essas questões que ainda devem ser implantadas, que são desafios, né? Querendo ou não, como você disse, o ECA traz benefícios, mas também tem muita coisa que ainda precisa ser ajustada para conseguir garantir todos esses direitos às crianças e adolescentes. E como gerente de assistência social aí do CIE, eu queria que o senhor falasse o que você ainda consegue visualizar aqui, que pode ser melhorado, que deve ser melhorado, não só na legislação, mas na implementação dela. Após esses 30 anos de vigência, nós podemos sim concluir que o Brasil tem uma das legislações mais avançadas no mundo para promover, defender e proteger direitos, tá? De crianças e adolescentes. Mas também, ao mesmo tempo, é um país em que as crianças e adolescentes são mais expostas à violência e violações de direitos fundamentais, né? Sobretudo, a gente tem uma lei avançada e um país, vamos sempre dizer, atrasado em alguns aspectos, né? E essa tradição do desrespeito aos direitos humanos, inclusive para aqueles que precisam receber um tratamento prioritário do Estado, da família e da sociedade, que são as crianças e adolescentes. Então, para marcar, temos uma legislação avançada que precisa ainda avançar na sua implementação e encarar uma realidade aí que, por vezes, ela é violenta e ela acaba expondo, né, as nossas crianças e adolescentes. E como gerente, aí como eu falei, você é gerente de assistência social do centro que integra a escola e a empresa, né? E isso ajuda muito na inclusão dos adolescentes no mercado de trabalho, né? Que é quando a gente inicia essa experiência no mercado de trabalho. Eu queria que você falasse quais essas questões que ainda precisam ser melhoradas nessa área, se tem algo que ainda precisa melhorar, a demanda dos próprios adolescentes que ingressam nesse momento no mercado de trabalho. Sim, eu vou fazer até um paralelo com o ECA, né? Porque o ECA ele tem um capítulo destinado justamente sobre a profissionalização e a proteção ao trabalho, onde ele traz determinações gerais aí dos direitos, né, dos adolescentes, e bem como existem especificações de outras leis, como por exemplo a lei da aprendizagem, a própria CLT. Mesmo assim, no Brasil é taxativo, né? Proibida qualquer forma de trabalho para quem tem menos de 14 anos. Tá? A partir dos 14 ele pode trabalhar como aprendiz, e a lei da aprendizagem é um marco justamente por não só garantir um trabalho protegido, permitir esse trabalho, mas que ele seja protegido e que ele aconteça, por exemplo, concomitante com a escola, em que ele tenha tempo, né, para o lazer dele, para as atividades sociais, e trazendo, inclusive, algumas questões, como, por exemplo, né, a questão da proibição do trabalho noturno, a questão da insalubridade, da periculosidade, por exemplo, são vedadas. Isso não só, obviamente, a aprendizagem, mas qualquer um que tenha menos de 18 anos. Em linhas gerais, são essas as questões que envolvem aí o trabalho para essa faixa etária e que, por mais que sejam objetivas, sabemos que a questão da insalubridade, da exposição do trabalho periculoso,
por vezes acontece justamente por mecanismos como a lei da aprendizagem não serem aplicados como poderiam, né? Em linhas gerais, o trabalho ele tem que coexistir nessa faixa etária com a educação, e eu acho que esse é um grande ganho da lei, por exemplo, da aprendizagem. Sim. Citando agora uma questão do trabalho infantil, né, o enfrentamento ao trabalho infantil, principalmente agora durante a pandemia, que aumentou o número de ocorrências nesse sentido, também por conta de muitos familiares perderam, né, a renda, então as crianças acabam tendo que ajudar na renda familiar. Eu queria que você citasse sobre o enfrentamento específico do trabalho infantil, né, que é nesses 12 anos. A gente sabe também que tem exceções na lei, questão de menores que são atrizes, apresentadores. A gente teve um grande caso aí na televisão brasileira de apresentadores mirins. Então, é uma questão muito tênue, mas eu queria que o senhor explicasse sobre o enfrentamento do trabalho infantil. Como o ECA prevê, como que vocês também agem nesse sentido? Eu vou trazer até um pouco do que eu falei. O ECA ele é muito claro quanto à questão do trabalho, né, do infantil, não só na questão da faixa etária. Não é à toa que se pensou em 14 anos como um limite ali para não trabalhar em razão do desenvolvimento psicológico, biológico, né, da criança e do adolescente. Para enfrentamento ao trabalho infantil, o país tem uma série de mecanismos e de órgãos com atuação, como o Ministério Público do Trabalho, a própria Auditoria do Trabalho, enfim, né, a Superintendência Regional do Trabalho em cada estado, conselhos tutelares, e, obviamente, a informação, né? A sociedade ela tem que entender que existem mecanismos legais para coibir esse trabalho infantil e as consequências para uma criança e para um adolescente que acaba sendo exposta antes do tempo ou de uma forma exploratória. A gente sabe aí, além da questão da insalubridade, da periculosidade, existe a exploração do trabalho infantil, por exemplo, de meninas, né? Com a questão da exploração sexual. Em algumas regiões do país, né, um trabalho aí penoso que, com o tempo, a gente acaba colhendo os frutos aí desses adolescentes que tiveram não só a sua infância perdida, os seus sonhos, mas também a sua educação, a sua saúde. Então, hoje existem mecanismos claros que tanto o ECA quanto o poder público dispõe de órgãos, enfim, de linhas de enfrentamento, mas também a sociedade precisa entender as consequências do trabalho infantil, de como ela pode atuar, né? Dentro da família, dentro da sociedade, dentro da escola, e que o foco da criança e do adolescente, de fato, é crescer de forma saudável, sonhando, sendo educado, né, tendo uma família, enfim, que a acolha, que a oriente, e que ela pensa no trabalho aí na idade certa e da forma correta. Volto a falar da aprendizagem, é a única forma prevista, a única política pública hoje pensada para o trabalho protegido, principalmente dessa faixa etária, justamente por contar com parte desses mecanismos que eu falei há pouco, né? Tem a fiscalização do poder público, tem um objetivo muito claro e coexiste aí com o processo, né, de educação desse adolescente. Obrigada por esclarecer esse ponto, porque é uma questão muito delicada, né? A questão do trabalho infantil e também o ingresso do jovem nesse mercado de trabalho. E o centro que integra a escola e a empresa, que é o CIE, faz um trabalho muito bacana, que é essa conversa com o adolescente. Eu queria que você contasse um pouquinho como que são os projetos, principalmente para ajudar o adolescente a ingressar no mercado de trabalho e também para que ele saiba conhecer os seus direitos, que aí ele possa verificar reconhecer quando ele sofre algum abuso na empresa, enfim, no ambiente de trabalho. Eu queria que você explicasse como que funcionam, então, esses mecanismos e como ajudar o adolescente, então, a identificar possíveis abusos nesse ingresso no mercado de trabalho. Essa pergunta é uma oportunidade até para falar um pouco mais do trabalho, né, do CIE e como de uma forma consistente o CIE ele atua para resguardar os direitos e também promover aí o empoderamento, o conhecimento desses adolescentes e jovens. O CIE é uma organização de assistência social, já atua há mais de 5 décadas no país, justamente na promoção da integração no mercado de trabalho de adolescentes e jovens. Em particular, né, além do programa de estágio, pelo qual o CIE é mais conhecido, a aprendizagem, ela proporciona para essa faixa etária
conhecimentos técnicos, atitudinais e comportamentais. Não é apenas uma orientação para o mundo do trabalho. O adolescente que participa desse programa, ele passa, né, uma vez por semana ele vai até o CIE para justamente discutir uma série de temas, de eixos, que envolvem não só a atividade prática que ele vai executar na empresa, mas também que vão abrir as portas, vão, enfim, propiciar uma série de conhecimentos para a vida dele e dela, né, deles e delas. Esses adolescentes e jovens são encaminhados geralmente pela rede socioassistencial dos municípios, ou seja, organizações da sociedade civil, as prefeituras, a rede de assistência social, justamente para aqueles que mais precisam, aqueles que precisam ingressar no mercado de trabalho por questões socioeconômicas, né? O CIE priorizar. E aí sim, nessa capacitação que a gente chama de capacitação teórica, que é uma vez por semana no CIE, inclusive, né, e não poderia ser diferente, quais são os seus direitos, né, os direitos dessa faixa etária, não só em relação ao mercado de trabalho, mas, enfim, né, como o ECA, por exemplo, que é uma temática transversal aí, a questão do trabalho, nós discutimos, debatemos e aprofundamos isso, uma vez que a própria escola hoje, talvez ela não aborde como poderia, né? Então, ao longo do processo deles no CIE conosco, nós, enfim, realmente trabalhamos a fundo questões como essas, para que, ao final do contrato de aprendizagem, eles tenham aí conteúdo, conhecimento e consigam ter uma autonomia para correr atrás aí, né, dos seus sonhos e também do tão desejado e necessário lugar no mercado de trabalho. E, Rodrigo, quanto à demanda, né? Os jovens ainda são um pouco inquietos, ainda não sabem muito bem em qual área entrar no mercado de trabalho, ou você consegue enxergar que eles já estão um pouco mais concisos nessa decisão? Vocês também ajudam nesse encaminhamento, né? Às vezes começa fazendo aprendizagem em alguma área mais específica e depois verifica que não é isso que quer. Como é esse trabalho também de escolha, né? Porque é um momento importante da vida do adolescente, mas que também tem essa questão que, como tem a pressão, às vezes, familiar, né? Para conseguir alguma coisa no mercado de trabalho, para iniciar logo essa vida, infelizmente, ainda eles ficam um pouco perdidos, né? Acredito eu. A dúvida faz parte aí dessa faixa etária, né? Dos dilemas. Mas isso é muito importante a sua pergunta. Muitas vezes eles acabam ingressando numa primeira oportunidade sem saber ainda exatamente, poxa, que curso eu quero, enfim, cursar na educação profissional, no ensino superior, será que eu vou gostar dessa atividade ou não? A todo momento a gente reforça que esse tipo de oportunidade também é positiva diante disso. Na prática vão poder experimentar, vivenciar, entender como qual é a dinâmica do ambiente de trabalho, para além só da atividade prática. A relação, né, com as pessoas, questão de hierarquia, gestão do tempo, enfim, tudo se torna um aprendizado. Para além do programa de aprendizagem e estágio, antes do ingresso, né, antes de saber escolher, enfim, né, poder apontar que caminho, né, que quer seguir, o CIE tem uma série de iniciativas como cursos EAD, oficinas presenciais, justamente para refletir sobre o mundo do trabalho. Todos eles chegam com muitas dúvidas, como você bem colocou, os familiares têm o desejo de que, né, o filho ou a filha ingresse numa vaga, não só, obviamente, para a questão da renda, que a gente sabe que no país é importante para sobreviver, mas para já começar a dar um rumo, um norte na vida profissional. Diante disso, a gente se preocupa, sim, em deixar muito claro e aberto, e debater, e refletir sobre o que é o mundo do trabalho, não é só o mercado, né? Tudo aquilo que permeia o nosso cotidiano, que envolva aí o mercado de trabalho, a gente tenta de alguma forma explorar. Então são cursos gratuitos que qualquer adolescente, jovem, ao acessar o site do CIE, ele pode se cadastrar, como o Saber Virtual, né? Chama Saber Virtual, uma série de cursos EAD que perpassa por isso. O CIE tem também uma trilha de oficinas presenciais gratuitas, né, que visam refletir sobre o mundo do trabalho, chamado Oficinas de Criatividades. Então, dentro da casa, assim, a gente coloca, temos várias oportunidades antes do acesso a uma vaga de estágio ou aprendizagem. E aí, óbvio, depois de experimentar via programa de aprendizagem ou de estágio, a cabeça começa a abrir para novas oportunidades e para novos, né, dilemas também, mas dilemas saudáveis, né, de que curso seguir, de que tipo de atividade eu quero e também o que eu não quero fazer. A gente olha muito esse lado, o que eu quero, mas também o que eu não quero fazer.
por vezes uma experiência, uma oportunidade de estágio, de aprendizagem também possibilitam esse tipo de reflexão. Então, sim, é uma preocupação do CIE e a gente pensa no antes também do acesso à vaga, não só o durante. Tá? Maiores informações, qualquer adolescente ou jovem, ele pode acessar o nosso portal, que é o www.ciee.org.br, e lá o que não falta hoje são informações e oportunidades para, antes de uma vaga, poder se preparar ou compreender melhor aí o que é o que é o mundo do trabalho, né? O tão esperado mundo do trabalho. E o Centro de Integração Empresa-Escola, como o próprio nome diz, faz essa ponte, né, entre a empresa, os estudantes e essa questão da aprendizagem que você disse que junto com o trabalho tem esse dia que o adolescente vai para o CIE para ter essa aula, questão sobre os direitos dele durante a empresa. E eu queria saber se vocês têm algum canal para o adolescente que ele possa se sentir à vontade caso reconheça alguma coisa que ele verificou que não está sendo cumprida pela empresa, enfim, algum direito que não tenha sido contemplado na empresa, ele consegue recorrer a vocês também? Sim, o CIE tem uma série de mecanismos para que esse diálogo ele flua de uma forma respeitosa, ética e preservando o sigilo da informação, inclusive. O primeiro que eu já deixo aqui, no portal do CIE, o CIE tem um canal de ética, tá? Onde qualquer, não só colaborador, mas parceiro ou público atendido pode recorrer. Segundo, no programa de aprendizagem, qualquer aprendiz, o CIE, ele pode recorrer ao serviço social, se ele tem um serviço social dedicado ao acompanhamento, à orientação e ao acolhimento dos aprendizes e seus familiares, em todas aquelas perspectivas, né, que influenciam aí o cumprimento do seu contrato de aprendizagem, bem como eles podem recorrer também a qualquer momento aos seus instrutores de aprendizagem, né, de capacitação, desculpa, para relatar o que está acontecendo na empresa, o que é muito comum. Uma vez que, ao aliar teoria e prática, surge uma série de questões, né, alguns dilemas, em que isso é debatido dentro do CIE e, de alguma forma, aqueles pontos sensíveis, como eu coloquei, né, que envolvem sigilo, ou alguma questão que acaba expondo aí, ou conflitando com algum direito, ele vem a ser imediatamente corrigido e levado a conhecimento das partes envolvidas. Então, reforçando, existe um portal, um canal de comunicação aí sigiloso, as assistentes sociais do CIE, os instrutores do CIE, e aí as tratativas são dadas. Rodrigo, para finalizar, eu queria agora recorrer a esse tema que, enfim, chama a atenção do Brasil, do mundo, que é a pandemia da Covid-19. Eu queria que você contasse um pouquinho quais os impactos dela, não só nos direitos da criança e do adolescente, e também na questão do profissionalismo, né, da aprendizagem. Vocês também aí no CIE, também eu verifiquei que vocês têm uma estimativa que caia o número de contratos de aprendizagem, isso, o que nesse momento pode ser também um complicador para os adolescentes, né? Exato. De uma forma ampla aqui, o CIE é uma instituição que sabe a importância do trabalho protegido, mas a gente sabe também que o jovem que não tiver tempo para estudar, para se divertir, para conviver com a família, com os amigos, ele não vai se desenvolver de forma integral e adequada, que é isso que o ECA preconiza, né? Nesse momento que nós estamos atravessando, objetivamente, a questão da empregabilidade, um indicador, você deve ter tido acesso à previsão aí de queda drástica do número de vagas de aprendizes, em razão do desaquecimento da economia. E essa retomada vai dificultar ainda mais uma fila de adolescentes que já estão cadastrados, por exemplo, no banco de dados do CIE, para conseguir uma vaga. E isso que gera informalidade, isso que gera para essa faixa etária, né, o trabalho infantil, justamente por não haver mecanismos para além da aprendizagem, de geração de renda protegida e conciliando com a matrícula e frequência à escola. Isso muito nos preocupa, se ele tem estabelecido diálogo frequente com o Ministério da Economia, enfim, com segmentos, né, de vários setores da economia, no intento de gerar oportunidades, de entender como esses setores vão se comportar em razão do cenário que vem aí pela frente.
Não estamos parados, né? Enfim, a ideia é justamente provocar aí tanto o poder público, o Estado, mas aos setores, né, que geram vagas, para entender o que é possível ser feito. O prognóstico, no nosso entendimento, ele não é tão favorável, mas, enfim, a gente espera aí que esse cenário tão logo passe para a gente tentar voltar ao patamar do que foi até então, aí, até o mês de janeiro, fevereiro desse ano, onde o CIEL conseguiu oportunizar aí no Brasil inteiro um número relevante aí de vagas de aprendizagem, e também aqui eu posso colocar a questão do programa de estágio. Rodrigo, eu quero agradecer muito a sua participação. Antes de finalizar, eu queria que você deixasse, então, o contato aí do CIE, repetisse aqui, que durante o programa você já deixou a plataforma, né, de vocês, mas que você reforçasse, então, também um recado para os adolescentes, talvez um jovem que esteja assistindo a gente aqui pela rede Alesp, que você deixasse um recado para eles e também o contato de vocês. Eu que agradeço a oportunidade para poder debater tema tão importante e, obviamente, falar do mercado de trabalho aí, principalmente para essa faixa etária. Eu deixo sempre o portal do CIE, não só para o jovem mais fácil, mas lá concentra uma série de informações e oportunidades, que é o www.ciee.org.br. Esse é o nosso principal meio de comunicação aí com os adolescentes, jovens e com os parceiros. E principalmente para essa faixa etária, o que eu deixo independente do momento difícil que todos estamos passando, buscar nesse momento ocupar o seu tempo de forma produtiva. Tem muita oportunidade gratuita de cursos, leitura, enfim, formas de adquirir ou aperfeiçoar conhecimentos. Não desistir, não esmorecer em razão da dificuldade de encontrar uma oportunidade de colocação nesse momento. Então, vai passar, a gente tem que ter em mente isso, e vamos nos preparar para quando essa situação ela passar, vamos assim dizer, para um novo normal, né? A gente não vai voltar ao que era antes, mas para um novo normal, estarmos um pouco mais preparados para poder conquistar uma oportunidade de estágio, de aprendizagem, ou até mesmo de outras formas de geração de renda que não sejam apenas essas duas, né? Principalmente para essa faixa etária, para o adolescente e para o jovem. Então é isso, vamos pensar positivo, fazer a nossa parte para quando as oportunidades voltarem a surgir, estarmos mais preparados. Obrigada mais uma vez, então, a você, Rodrigo Nader, que é gerente de assistência social no CIE, falou um pouquinho sobre os direitos infantos juvenis, e muito obrigada a você que acompanhou a gente nesse bate-papo super importante, um tema super delicado, que eu tenho certeza que você ficou muito bem informado com o programa de hoje. Se quiser assistir esse e outros programas da Rede Alesp, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até mais!